E aí pessoal, tudo bem com vocês? É o Alex aqui, sejam todos bem-vindos a mais um Trade Recaps aqui na Artra, tá? Então vou estar fazendo aí, recapitulando, tá? Esse último trade que eu fechei aqui, que foi do EURUSD, que deu um total de 83R, tá? Então, bom, basicamente é o que a gente tinha aqui como cenário naquele momento, tá? São algumas observações que a gente precisa fazer aqui. Então, vou limpar o gráfico um pouquinho aqui, ó, para vocês entenderem. Então, a gente tem esse fluxo bullish bem forte, bem... Nossa, se a gente for perceber aqui, ó, nos últimos anos faz tempo que a gente não tem um movimento bullish tão forte, né? Então, isso também... nos diz sobre o momentum, né? A gente tem um momentum muito forte bullish e a gente quer usar isso a nosso favor. Então, além do momento, a gente tem a estrutura, né? Então, a estrutura bullish, a gente tem essa lag aqui, ó, toda essa lag do diário é uma lag bullish. Minha protegida tá aqui, tá? E o meu target nesse momento estava aqui nessa higher, tá? Aqui onde está esse FTC aqui, tá bom? Então, esse aqui era o meu objetivo ali depois do início desse pequeno pullback aqui no diário, tá bom? Então aí nas 4 horas o que aconteceu? 4 horas ele fez um change of character, rompeu a higher, rompeu a lower, tá? E aí ele mitigou uma zona importante aqui do H1. Essa zona, devido ao momentum, tudo foi bem importante para mim. Se a gente colocar em 2 horas, a gente tem uma lag de 2 horas aqui, ó. Que é importante perceber ela, né? Tá, então o que a gente teve aqui? Ó, a gente tem essa lag do 2 horas, tá? Aqui dentro, tá, dessas velas aqui a gente tem essa demanda de 1 hora aqui. Ou seja, por uma interpretação, tá, de lag, essa lag do 2 horas aqui, ó, nessa região aqui a gente está bem precificado. A gente fez o sweep nessas lojas. Por que eu falo que é um sweep? Porque depois, obviamente, confirmou o sweep para mim. Mas o que acontece é que houve uma manipulação aqui. Porque a gente tinha essa lower que era forte, né? Porque ela gerou um rompimento. E depois essa lower, ela simplesmente foi rompida aqui, tá? Então, ela foi rompida, tinha essa lower do asiático, tinha essa outra liquidez aqui, né? E o preço mitiga essa demanda do H1, tá? Depois que ele mitigou a demanda, obviamente que ele deixou uma lag bem estendida aqui, a gente teve várias vendas aqui nessas regiões, tá? E aí o que aconteceu? Mas essas vendas foram mais curtas do intraday, tá tudo compartilhado lá nos meus trades, marcações lá no grupo VIP, né? Lá no Discord, tá? Então, bom, e esse aqui foi um trade maior, mas swing trade, tá? Então, eu gosto de fazer os trades recaps porque eu tenho vários assuntos para falar dentro do processo, né? Então, bom, o que aconteceu? Depois dessa mitigação, tá? Então, qual que era o cenário, né, que eu tinha antes da minha execução? Bom, o cenário era, a gente tem 4 horas, fez um change of character, mas se a gente observar a lag aqui, ó, do 4 horas, a gente não mitigou, tá? Nenhuma demanda que estava perto ou próximo ali da zona discount, tá? Então, para mim, tá? Isso continuava mostrando aí as intenções bullish do mercado. Então, a primeira demanda um pouco mais extrema que a gente veio mitigar foi essa, que fez esse sell to buy aqui, que gerou esse rompimento, tá? Então, depois dessa mitigação, o preço criou aí um fluxo bullish, tá? Fez o sweep nessas lowers, rompeu essas higher. Se a gente for no M30, se não me engano, tá? No M30, a gente tinha um supply válido que tinha, né, rompido essas lowers, rompeu essas highers, fez o supply falhar, rompeu as highers de novo, tá? E aqui no M15 ele fica um pouco mais claro, tá? Então a gente tem esse rompimento de estrutura, falha desse supply. A gente tem essas wicks violando aqui esse supply, esse foi um buy to sell que gerou aquele rompimento aqui mais extremo dessas lowers, tá? E aí qual que era a minha ideia? A gente tinha essas equal lowers aqui pré-mitigação, tá? Então, para mim era válido tanto essa região do sell to buy, que gerou esse rompimento, quanto essa extremidade aqui refinada da demanda, tá? Então, quando o preço chegou nessa região aqui, foi que eu coloquei no M1, tá? Então, a minha ideia aqui era esperar o quê? Bom, a gente já fez o sweep na zona de liquidez, né? Mitigou o sell to buy, tá? Então, se esse fluxo bullish ele for continuar, essa range vai segurar o preço aqui. Então, essa era a minha ideia, tá? E aí depois o preço vem, faz um change of character aqui, rompe a lower, depois rompe a higher interna, rompe a higher externa, faz esse supply aqui falhar, tá? Então, nesse momento aqui, ó, foi importante observar, tá, que ele fez o change of character, fez um rompimento externo, ele fez o flip aqui, ó, essa
zona de supply falhou, tá? E aí a gente tinha uma POI, que foi aqui onde eu executei, tá? Então, vamos dizer, o preço estava aqui, deixa eu colocar aqui, tá? Foi basicamente isso aqui que eu vi. Então, eu tinha uma POI aqui, tá? Uma indução antes da mitigação, o supply já tinha falhado, inclusive tinha um outro supply aqui ó, que não tinha sido mitigado, ou seja, se o preço ele viesse simplesmente daqui até aqui, tá? Com esse stop, de acordo com essa estrutura aqui, eu teria basicamente aí, ó, tá? Daqui para cá mais de 5R. Tá? Então, como ele não mitigou, tá? Nem o buy to sell, nem a zona de supply, eu achei mais válido essa compra. Ele deu um fator a mais aí para mim executar aqui. Se ele tivesse mitigado, talvez eu esperaria um outro realinhamento para mim pegar uma continuação, tá bom? Então, tomem cuidado com esse tipo de setup, porque acontece bastante. Obviamente que se você olhar o M15, aqui não é uma boa região para se vender, mas a gente tinha aí um momentum bearish até que forte, se a gente perceber, tá bom? Então, essa foi basicamente a ideia pré-execução. Então, inclusive, no forecast do dia 22, tá? Eu falei sobre essa região, etc. Vocês podem conferir lá, tá bom? E aí depois, esse aqui é o modelo de entrada ali, modelo 1 dos modelos de entrada que a gente tem, faz o sweep na lower, rompe a estrutura, tem indução pré-mitigação, tá? E aí na extremidade foi que eu peguei, tá? Essa entrada aqui, tá? Então aqui eu já tinha, naquele momento eu tinha 4 horas bullish, diário bullish, 1 hora tinha se tornado bullish, 15 minutos já tinha se tornado bullish e fora o semanal e etc. Então é diferente quando você já tem todos os time frames, tá? Alinhados para você executar no M1, fica tudo mais tranquilo, tá bom? Então, o meu target era o target do H4, target do diário, tá? E o preço, basicamente, demorou uns 8 dias para chegar lá, chegou, tá? E aí, obviamente que eu fui tirando parciais aqui dentro desse processo aqui, tá? Mas o total RR que deu aqui foi 83R, né? Então, o meu processo aí desse trade foi bem tranquilo, né? Porque a gente vê que o momentum bullish estava muito claro aqui, tá? O preço, tá? Eu não lembro se vocês, se eu gravei isso, mas na última live, tá? A última live, uma live um pouco antes do preço chegar nessa demanda aqui, eu falei não faria muito sentido o preço passar dessa demanda, tá? Justamente porque tá tudo mitigado aqui, tem um pouquinho de ineficiência aqui. Então a minha ideia, bom, era assim, a gente já tinha tirado bastante do volume aqui, obviamente, quando ele começou a descer aqui, romper essas demandas e etc, tá? Mas eu já tinha tirado bastante volume, então eu falei, bom, pelo menos chegar perto do 100R ali eu fecho, porque aí compensa esse baixo volume que eu tenho aqui vezes 100, então sempre vai compensar, né? Então, seria isso. Depois do fechamento ali, depois que ele chegou no target do H4, o preço obviamente começou a flipar, tá? Eu tive esse trade aqui, tá? Eu fechei ele com 8R sem querer, porque nessa subida aqui, vocês que estão no chat do EuroUSD lá na comunidade sabem, né? Os trades que eu peguei nessa zona aqui, ó, nessa compra, nessa venda, eu acabei fechando esse trade aqui. Então, mas só para mostrar o potencial, tá? Da estratégia. O trade em si, a execução aqui no 15 segundos foi muito parecida com a execução do 1 minuto ali da compra. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Tá, aqui como eu já fiz o breakdown para vocês, eu vou apagar para ficar mais claro, tá? Então, a gente tinha esse cenário aqui, né? O flip tinha acontecido aqui, essa demanda tinha falhado, né? A gente tinha feito um FTC no 4 horas, tá? E aí o que a gente começou a ver que as demandas começaram a falhar. Nesse buy to sell aqui, ó, dentro desse buy to sell a gente tinha essas equal hires, o preço faz o sweep naquelas hires, tá? E aí ele faz o sweep nas hires, rompe estrutura, faz a demanda falhar, tá? E deixa esse supply válido para mim. Essa foi a entrada. Se vocês observarem essa entrada aqui, ó, e a que eu acabei de fazer o breakdown foi bem parecida, né? Ela é aquela entrada. Essa entrada aqui não tem aí, ela é um modelo 1, só que aquela variação número 2, tá? Ela não tem aí vamos dizer aí,
A gente pode considerar no S15 aqui equal lowers, tá? Então, vamos dizer que essa aqui seja uma indução pré-mitigação, então seria idêntica aí a entrada, tá bom? Então, essa foi a entrada, eu acabei saindo com 8R porque eu tinha comprado nessas zonas aqui, ó, eu comprei nessa zona aqui, que foi o sell to buy, o preço reagiu aqui, eu comprei, depois foi nessa zona aqui, eu comprei de novo, acabei fechando, e quando eu fechei os 3 trades, tá? Mas tá tudo bem, acho que de vez em quando acontece esse tipo, tá, de coisa, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, simplesmente nesse pullback aqui, tá, o preço chegou obviamente ali até as lowers, né, e tinha dado mais de 97, tinha 97.2 R aqui, tá? Só para mostrar aí o poder, tá, da estratégia. Não tem nada que seja, cada vez você faz uma coisa diferente, né? Não, é sempre a mesma coisa, sempre os mesmos processos, tá? Então, acho que esse é o poder da estratégia, e inclusive para o seu emocional, para o seu mindset funcionar melhor, você saber que você tem a liberdade de poder ter errado aí bastante, você poderia ter errado bastante. Claro que não teve tantas oportunidades assim claras, se a gente for utilizar a nossa referência aqui de zonas de execução no M15, né, pelo menos, né, lógico que você não vai, obviamente, em um dia você não tem a oportunidade de errar 20 vezes aqui. Claro que, né, tem gente que perde o controle emocional, e aí é uma questão não só técnica, mas emocional, comportamental, disciplina também, não ter um plano claro, né? Então eu vou fazer 2 trades por dia. Se eu tomar 2 losses, eu só volto no outro dia ou depois de 2 dias, depende, tá? Mas justamente porque eu sei que se eu esperar o momento certo, na hora certa, quando as coisas estiverem bem claras, tudo vai ser bem claro como sempre é. E aí eu vou poder aí lucrar bastante com as execuções que são sistemáticas, são sempre iguais e são sempre parecidas, tá? Então isso ajuda bastante na questão, né, de saber que você não precisa ter medo de errar, você pode se expor ao erro de verdade, se expor ao desconforto, mesmo porque se alguém está te vendendo um curso aí, falando alguma coisa de que você não vai tomar losses, eu posso te garantir que é mentira. Você vai tomar losses, mas como o seu risco retorno dentro dessa metodologia que é muito alto, né, você pode ficar até confortável tomando os losses, que não tem problema nenhum, tá? Só, obviamente, que seguir aí um plano, uma disciplina, para que você extraia da estratégia o melhor que ela tem para oferecer, tá bom? Então, basicamente, seriam esses trades aqui. Esse trade aqui, infelizmente, eu não pude capitalizar o máximo potencial dele, mas foi um belo trade também, mostrando aí para vocês, tá? Todas as metodologias, teorias ali da Artra, tá? E que a aplicação e a paciência no desenvolvimento, né, dessas habilidades, da interpretação dos conceitos no mercado real, tá? Elas sempre vão valer a pena, tá bom? Então é isso que eu desejo para vocês, que vocês tenham uma clareza aí na execução de vocês e cumprindo aí sempre com os planos, confluências, etc, né? Que a gente tem tudo aí já pré-definido no grupo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me contatar ali no Discord. Se você não está no Discord, o link vai estar aí na descrição, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Ótimos trades para vocês. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.